Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. Meus amados e queridos irmãos, como sempre, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Meus amados e queridos irmãos, hoje nós teremos mais uma conversa que eu creio que será muito edificante, eu creio que será de muita valia para as nossas vidas, eu também creio que será de muita valia para a vida dos nossos irmãos que ainda estão presos na maldita religião. Meus amados e queridos irmãos, antes de irmos para a nossa mensagem, antes de irmos para o nosso assunto de hoje, permitam-me dizer umas coisas. Queridos irmãos, a vocês que ainda estão no sistema religioso, a vocês que ainda acreditam nesses teólogos, esses profetas, esses pastores do sistema religioso, eu quero lhe dizer uma coisa, meus amados. Quando eu olho para você, eu não vejo você como um inimigo. Quando eu olho para você, eu não vejo você como um religioso. Quando eu olho para você, eu não vejo você como um católico, eu não vejo você como um evangélico, eu não vejo você como um adventista. Queridos, quando eu olho para você, eu vejo um espírito eleito, eu vejo um filho de Deus, eu vejo um espírito aperfeiçoado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você entende? Então, meus amados irmãos, vamos aqui ter uma conversa entre irmãos, vamos aqui ter uma conversa entre povo de Deus, entre eleitos do Senhor, espíritos que foram eleitos pelo próprio Deus vivo desde antes da fundação do mundo. Então, meus amados irmãos, o tema desta mensagem é o seguinte: sinais da volta de Jesus. Qual deles falta para se cumprir? Vou repetir o tema. Olha, sinais da volta de Jesus. Qual deles falta para se cumprir? Meus amados e queridos irmãos, é com muita tristeza que eu digo isto. Amados irmãos, ultimamente eu tenho visto algumas reportagens, ultimamente eu tenho visto algumas notícias que me fazem refletir. Me fazem refletir porque é lamentável o que a religião fez na mente das pessoas. Amados irmãos, estava vendo alguns teólogos, alguns pastores do sistema religioso, em algumas reportagens, em seus discursos, eles dizendo o seguinte: a Covid-19 é um sinal da vinda de Jesus. O coronavírus é um sinal da volta de Jesus e a volta de Jesus está próxima. Então, os pastores do sistema religioso, os tais ditos apóstolos, profetas, pessoas que se dizem conhecer a palavra de Deus, eles, meus amados irmãos, têm dito ultimamente que o coronavírus é um sinal da volta de Jesus. E Jesus está voltando. Amados irmãos, eu também há dias vi uma reportagem, vi uma notícia de algo que aconteceu na Colômbia, onde algumas pessoas viram uma imagem. Podem pesquisar depois esta notícia na internet, podem pesquisar no Google ou no YouTube, vocês vão ver esta notícia, onde algumas pessoas na Colômbia viram uma imagem em uma árvore. Isso é uma região lá na Colômbia. Quando aquelas pessoas viram aquela imagem naquela árvore, eles entenderam que aquela imagem naquela árvore era a imagem de Jesus. E quando eles viram aquela imagem naquela árvore, eles alertaram a todos os moradores daquela região na Colômbia
E muitas pessoas saíram de suas casas e se fizeram presentes naquele local. Quando as pessoas chegaram naquele local, começaram a adorar a Deus, começaram a louvar, começaram a orar. E todos eles acreditam que aquela imagem naquela árvore é um sinal da volta de Jesus. Você entende? Então, eles acreditam que aquela imagem naquela árvore é um sinal da volta de Jesus. Então, tantas coisas, muitas coisas que acontecem hoje no mundo, meus amados irmãos, infelizmente, muitas pessoas atribuem isto a um sinal da volta de Jesus. Tem a pandemia, sinal da volta de Jesus. Tem a imagem lá, é uma árvore na Colômbia, sinal da volta de Jesus. Acontecem tsunamis hoje, acontecem ciclones, há ciclones em alguns países, há muitas coisas que acontecem, muitos fenômenos naturais que estão acontecendo hoje. Muitas pessoas atribuem isto a sinais da volta de Jesus. Meus amados irmãos, tudo isto é um mal entendido. Tudo isto é um mal entendido. Dizer que coronavírus é um sinal da volta de Jesus, isto é um mal entendido. Dizer que aquela imagem naquela árvore lá na Colômbia é um sinal de Jesus, isto é um mal entendido. Dizer que os ciclones que estão havendo hoje em vários países é um sinal da volta de Jesus, isto é um mal entendido. Dizer que as coisas que estão acontecendo hoje de errado em vários países é um sinal da volta de Jesus, isto é um mal entendido. Meus amados irmãos, hoje nós vamos esclarecer este mal entendido, nós vamos ler com a mente de Cristo, à luz da Bíblia, aquilo que a Bíblia nos ensina acerca dos sinais da volta de Jesus. Eu creio que depois desta mensagem, muitos serão iluminados com essa palavra, muitos terão um entendimento perfeito acerca dos sinais da volta de Jesus Cristo. Por favor, meus amados irmãos, vamos ler Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Não vamos ler todo o capítulo para o vídeo não ficar muito longo, mas vamos ler aqui versículos que vão nos iluminar a mente, que vão sanar todas as dúvidas acerca dos sinais da vinda de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos ler Mateus capítulo 24, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Presta atenção para você entender isto aqui. Olha isto, meu amado. Saindo do templo, Jesus caminhava e os seus discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhe as construções do templo. Ele disse-lhes: estás vendo tudo isto? Presta atenção. Jesus saindo do templo, ele estava caminhando. Quando ele saía do templo e estava caminhando, os seus discípulos aproximaram-se a Jesus para lhe mostrar as construções do templo. Qual templo? O templo lá em Jerusalém. E isto, meus amados irmãos, aconteceu há 20 séculos atrás. Você entende? Então, há 20 séculos atrás aconteceu isto. Meus amados irmãos, Jesus caminhava, ele quando saía do templo, os seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrarem as construções do templo. E ele disse-lhes, ele quem? Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, olha só o que Jesus disse aos seus discípulos. Olha isto. Estás vendo tudo isto? Em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Estando ele, entenda, Jesus disse aos seus discípulos, não ficará aqui pedra sobre pedra, referindo-se ao templo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. E estando ele, Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, isto depois daquele episódio lá no templo, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele novamente, a sós, dizendo a Jesus, os discípulos se aproximaram a Jesus, dizendo a ele o seguinte, presta atenção, dize-nos, Jesus, quando vai ser isto? Quando é que aqui não ficará pedra sobre pedra?
Quando é que este templo aqui será demolido? E qual sinal da tua vinda? E qual será o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos? Entenda isto aqui. Os discípulos perguntaram a Jesus, quando é que o templo seria destruído? E os discípulos perguntaram a Jesus, qual seria o sinal da sua vinda? Você entende? E qual seria o final, qual seria o sinal da consumação dos tempos? Entenda isto aqui, meu querido. Quando os discípulos perguntaram a Jesus acerca do sinal da vinda dele, Jesus, ele mencionou uma lista de sinais, porque não era somente um sinal. Você entende? Os discípulos perguntaram a ele, qual será o sinal da tua vinda? Mas Jesus, ele disse a eles, vários sinais da vinda dele. Você entende? Jesus, ele começou no versículo 4 dizendo o seguinte, não vou ler todos os sinais para o vídeo não ficar muito longo. Entenda isto aqui. No versículo 4, Jesus respondeu o seguinte, atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isto será o princípio das dores. Olha, Jesus aqui está mencionando os sinais. E ele continua dizendo os sinais. Depois você vai ler aí na sua casa, meu amado irmão. Não vou ler todo o capítulo para o vídeo não ficar muito longo. Então, Jesus começa no versículo 4 até o versículo de número 30, falando acerca dos sinais da sua volta. Você entende? Ele fala acerca dos sinais e ele diz que depois desses sinais é que ele ia voltar. Você entende? Agora presta atenção. No versículo de número 34, depois de Jesus falar todos os sinais, depois de Jesus falar que ele ia voltar, olha só o versículo 34, o que Jesus disse aos seus discípulos acerca dos sinais e acerca da sua vinda. Olha isto aqui. Jesus disse o seguinte, em verdade eu vos digo, que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Segura. Jesus disse, ele afirmou, atestou que aquela geração não ia passar sem que todas aquelas coisas acontecessem. Aquela geração não ia passar sem que todos aqueles sinais se cumprissem, sem que a volta dele acontecesse. Você entende? Ele disse que tudo aquilo aconteceria naquela geração. E a minha pergunta que eu faço aos doutores em teologia, aos pastores, aos profetas que se dizem conhecer a palavra de Deus, eu pergunto a vocês, meus irmãos amados, esta geração é a mesma geração que Jesus e os discípulos estavam vivos? Por favor, me respondam isto. Esta geração é a mesma geração que Jesus e os discípulos estavam vivos? Claro que não. Jesus disse que tudo aquilo aconteceria naquela geração. Todos os sinais da vinda dele aconteceriam naquela geração. Tanto como a volta dele aconteceria naquela geração. E não esta geração aqui. Aquela geração, meus amados irmãos, já se passou. Aquela geração acabou. Aquela geração, meus amados irmãos, já passou. E hoje nós estamos em uma outra geração. Nós estamos em uma outra era. Nós estamos em um outro tempo. Você entende? Em que estamos vivendo outras coisas diferentes daquelas que viviam o povo daquele tempo lá. Você entende isto, meu amado irmão? Querido, entenda isto aqui. Entenda o versículo 35. Eu já vou ler o versículo 35. Entenda isto aqui. Olha, antes de eu ler o versículo 35, deixa eu só fazer duas perguntas. Duas perguntas aos pastores do sistema religioso, aos tais ditos apóstolos e profetas. Meus irmãos amados, por favor, respondam-me essas duas perguntas aqui. No capítulo 24 de Mateus, quando Jesus mencionou os sinais que antecederiam a sua volta, meus amados irmãos, Jesus se esqueceu de mencionar alguns sinais? Será que Jesus, quando ele estava mencionando os sinais lá para os seus apóstolos, os seus discípulos, será que Jesus,
ele se esqueceu de alguns sinais? Será que Jesus se esqueceu de dizer que, olha, há de haver a Covid-19 como sinal da minha vinda? Será que Jesus se esqueceu de dizer que haverá um sinal, é uma árvore na Colômbia, onde as pessoas vão ver aquela imagem como sinal da minha vinda? Será que Jesus se esqueceu de mencionar isto, meus amados irmãos? Será que Jesus se esqueceu de mencionar isto? Deixa eu fazer mais uma pergunta só. Meus amados irmãos, por favor, respondam-me o seguinte. Quando Jesus disse que os sinais da sua volta, tanto que a sua volta aconteceria naquela geração, será que Jesus, ele se equivocou? Será que Jesus mentiu quando ele disse que todos aqueles sinais e a sua volta aconteceria naquela geração? Será que ele mentiu, meus amados irmãos? Por favor, me respondam, tá? Escrevam aqui nos comentários. Eu vou deixar meu número aqui na descrição deste vídeo. Por favor, meus amados irmãos, vocês que se dizem conhecer muito a palavra de Deus, por favor, me respondam a mim. Eu que não sei nada de Deus, eu que não sei nada de Bíblia, eu que não me formei, não fiz nenhuma formação para ser pastor, para ser apóstolo, para ser profeta. Eu que nunca fui a uma escola de teologia. Por favor, me respondam, tá? Meus amados irmãos, estamos juntos. Agora vamos ler, meus amados irmãos, o versículo 35. Eu quero que você entenda o versículo 35 para você entender a seriedade com que Jesus estava tratando naquele dia. Para você entender a seriedade com que Jesus estava tratando naquele dia. Olha só o que Jesus disse no versículo 35. Presta atenção, querido. Olha. Passarão o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Entenda isto aqui. Jesus, ele disse, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras, porém, não passarão. Olha só a seriedade com que Cristo estava tratando naquele dia. Você entende? E quando ele disse, esta geração aqui não vai passar, sem que tudo isso se cumprisse, sem que esses sinais, sem que a minha volta aconteça. Quando ele disse aquilo, ele disse, senhores, céu e terra passarão, mas estas minhas palavras aqui que eu disse, não passarão. Passará-se, olha a força de expressão. Olha a força de expressão para testificar. Olha a força de expressão para testificar que aquilo que ele disse, de fato tinha que acontecer naquele tempo lá. Ele disse, passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. E ele disse no versículo 36, concluindo aquele discurso, ele disse assim, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Você entende? De fato, meus amados irmãos, naquele tempo, quem sabia isto somente era o Pai. Nem ele não sabia, e nem os seus discípulos, ninguém naquele tempo sabia. Mas hoje, em 2021, nós sabemos. Nós sabemos daquele dia que ninguém sabia naquele tempo. Nós sabemos muito bem que aquele dia ali tratava-se do ano 70. Porque para aqueles discípulos, para aquelas pessoas naquele tempo, aquilo ainda era um mistério. Aquilo ainda aconteceria. Mas para nós, meus amados irmãos, tudo aquilo é passado. Tudo aquilo é história. Tudo aquilo aconteceu. Quando? No ano 70. Quando Deus estabeleceu o juízo sobre o povo de Israel. Você entende? O que os irmãos precisam entender é uma coisa. Deixa eu te explicar isto aqui. Amados irmãos, o que vocês precisam entender é uma coisa. A volta de Jesus não era Jesus, não era no sentido literal. Quando Jesus disse que ele ia voltar, quando ele disse que ele ia voltar, não estava dizendo que ele ia voltar na sua forma humana. Não é que Jesus, na sua forma humana, ele ia descer do céu. Não era isto, meus amados irmãos. Quando você for a ler o capítulo 4 de João, no versículo de número 24, você vai entender que Jesus disse, Deus é Espírito. E o apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ele também atesta isso. Ele diz que o Senhor é o Espírito.
Você entende? Então, Jesus de Nazaré era a manifestação de Deus como filho cá na terra. E esta manifestação de Deus como filho na terra, meus amados irmãos, terminou, quando Jesus, meus amados irmãos, ele cumpriu a sua obra, ele se deu como sacrifício na cruz do Calvário. O que você precisa entender é uma coisa. Esse Deus que é o Espírito, meus amados irmãos, está dentro de cada um de nós. Você entende? Então, quando terminar a nossa participação de carne e sangue cá na terra, nós vamos para o céu. Não vamos no céu com a nossa aparência física. Vamos no céu, meus amados irmãos, o nosso espírito. É o nosso espírito que vai para o céu. Esta nossa carne aqui vai voltar ao pó. Vai voltar à terra. Como era antes. Você entende? Porque do pó nós viemos e do pó nós vamos ir. Você entende isto, meu querido irmão? Então, a volta de Jesus no ano 70, não é que Jesus voltou na sua forma humana. A volta de Jesus no ano 70 foi o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Você entende? Quando o general Tito invadiu Jerusalém, quando os soldados romanos invadiram Jerusalém, quando destruíram o templo, quando houve aquela guerra lá no ano 70, aquilo, meus amados irmãos, foi o juízo de Deus sobre o povo de Israel. Você entende? Porque o juízo, o julgamento de Deus era somente para o povo de Israel e não para toda a humanidade. Você entende? Por quê? Porque a antiga aliança, entenda isto aqui, porque a antiga aliança, o antigo pacto, foi estabelecido somente para o povo de Israel e não para toda a humanidade. Você entende? Quando Deus estabeleceu, dispensou a primeira aliança, meus amados irmãos, por meio do profeta Moisés, esta antiga aliança era somente para o povo de Israel. Se você for a ler os 10 mandamentos, todos os mandamentos em forma de ordenanças, todos os mandamentos que estão em Levítico, Número, todos os mandamentos que estão nos livros da lei, tudo aquilo, meus amados irmãos, era aplicado somente para o povo de Israel. Você entende? E o povo de Israel matou os profetas de Deus. O povo de Israel foi desobediente, ignorante à palavra de Deus. O povo de Israel não dava ouvido aos profetas, não dava ouvido àqueles homens que Deus levantava para conduzir aquele povo. Então, Deus julgou aquele povo lá. Você entende? Se você for a ler Apocalipse, você vai entender que Deus ele estabeleceu o juízo sobre aquele povo, porque aquele povo matou os seus profetas. Você entende? E não só. Aquele povo lá foi julgado, cada um, conforme as suas obras. Você entende? Tanto o próprio Jesus, ele disse, em Mateus capítulo de número 16, se não estou em erro, tanto ele disse que ele voltaria nas nuvens e daria a cada um segundo as suas obras. Então, ouvir Jesus sobre as nuvens não era no sentido literal. A religião está esperando Jesus voltar em uma nuvem, em um cavalo branco, na sua forma humana. Amados irmãos, isto aí não é verdade. Jesus vindo nas nuvens era uma linguagem de figura que significava juízo. Você entende? Então, quando o povo de Israel, naquela altura, quando Jesus disse que ele viria sobre as nuvens, eles entenderam perfeitamente que Jesus está se referindo ao juízo de Deus. E este juízo de Deus, meus amados irmãos, aconteceu no ano 70. Você entende? Então, do ano 70 para cá, meus amados irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Você entende? Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós, meus amados irmãos, hoje estamos reinando em perfeita vitória. Hoje, meus amados irmãos, nós estamos vivendo em Cristo Jesus. Estamos vivendo uma nova aliança. Estamos vivendo um novo pacto. Estamos vivendo a plenitude da graça de Deus. Você entende? Onde não se serve mais a Deus por mãos humanas, onde servimos a Deus amando o nosso próximo, amando a Deus
de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Estamos servindo a Deus vivendo em amor. Você entende? Porque viver em amor é o que agrada a Deus. Porque viver em amor é o estilo de vida que Deus estabeleceu para que os filhos de Deus vivessem cá na terra. Você entende, meu querido irmão? Hoje eu digo a você, querido, que eu te amo. E eu sei, eu creio que você também me ama. Você entende? E nós como filhos de Deus temos este amor mútuo. Nós como filhos de Deus temos este amor. Porque é o amor do Pai que está em nós que faz com que nós nos amemos de tal maneira. Você entende? E o escritor da epístola de João, ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje nós sabemos que aquele mundo que se refere lá no capítulo 3, do versículo 16 do livro de João, aquele mundo lá era o mundo de Israel, mas nós, naquela altura, como gentios, estávamos longe de Deus, mas por causa daquele sangue derramado no madeiro, por causa daquele sangue derramado naquela cruz, nós fomos aproximados por Deus, nós fomos aproximados a Deus, nós fazemos parte da família de Deus, fazemos parte dos filhos de Deus, segundo aquele sangue lá. Você entende? E hoje nós sabemos que, mediante aquele sacrifício lá, na cruz do Calvário, nós vivemos a esta promessa de Deus, a nova aliança, que foi estabelecida tanto para os judeus como para nós, os gentios. E estamos vivendo este evangelho eterno, estamos vivendo este evangelho que é eterno, este evangelho que nos instrui, este evangelho que nos guia, este evangelho que nos ensina, este evangelho que nos mostra o estilo de vida que nós devemos levar. Este evangelho que nos mostra as grandezas de Deus. Este evangelho que nos mostra as coisas boas, as coisas gloriosas, as coisas grandes que Deus fez cá na terra. Você entende? Então, meus amados irmãos, nós entendemos e nós aceitamos a palavra de Deus. Vivemos em amor porque amamos a Deus e também amamos o nosso próximo. Queridos irmãos, meus amados, vou já me despedir de vocês. Quero aqui aproveitar, mandar um grande abraço a todos os meus irmãos daqui de Moçambique, mandar um grande abraço a todos os meus irmãos do Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos, Espanha, Argentina, Japão, todos os irmãos que teclam comigo no WhatsApp, todos os irmãos que mandam mensagem no Facebook. Meus amados irmãos, grande abraço a todos, dizer que amo vocês, meus queridos irmãos, e a todos os irmãos que ainda estão no sistema religioso. Meus irmãos amados, entendam uma coisa. Nós, os ministros da nova aliança, da nova e eterna aliança, nós, os ministros do Evangelho de Jesus Cristo, não somos vossos inimigos. Entende, meu querido? A você que ainda está no sistema religioso, nós não somos vossos inimigos. Nós somos vossos irmãos. Nós não pregamos contra vocês. Nós pregamos contra o engano que a religião colocou no vosso meio. Você entende? Uma vez, eu também já fui vítima do sistema religioso. Uma vez, os irmãos que ministram o Evangelho de Cristo também já foram vítimas do sistema religioso. Você entende? Assim como você está sendo vítima hoje. Meu amado irmão, atenta os teus ouvidos àquilo que o Espírito Santo diz à sua igreja. Sua igreja que somos nós, eu e você. E a todos os irmãos que se reúnem e acreditam que Jesus é o Senhor. Amados irmãos, somos a Igreja de Cristo, onde o próprio Cristo é o cabeça desta igreja, onde o próprio Cristo é o pastor desta igreja. Nesta Igreja de Cristo, ninguém é melhor que o outro, ninguém é maior que o outro. Somos todos iguais, somos todos iguais. O único pastor é Cristo, o único que é exaltado é Cristo. O único, meus amados irmãos, que merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor, adoração é Cristo. Você entende? Então, meus amados irmãos, estamos juntos, unidos neste amor que nos completa, estamos juntos, unidos neste amor tão grande que nos completa e que nos vivifica. Meus amados irmãos, grande abraço a todos
Grande beijo em vossos corações e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.